Você é empresário, está tocando a operação, fechando o ano, pagando o 13º, organizando o fluxo de caixa, e, de repente, chega uma citação de execução fiscal. E junto vem o pior, risco real de penhora online pelo Sisbajud, bloqueio de contas, possibilidade de penhora de faturamento, restrição para certidões e impacto direto no caixa, justamente quando a empresa precisa de previsibilidade. Aí você abre a intimação e vê um número que assusta. O principal até parece administrável, mas a dívida total está muito acima: multa, juros, correção, honorários e, em alguns casos, encargo legal. E fica aquela sensação: isso está inflado, como chegaram nesse valor? O erro estratégico mais comum aqui é ir direto para a discussão do mérito do tributo, se é devido ou não, sem antes checar o básico, se a certidão de dívida ativa, a chamada CDA, é válida e se os encargos e atualizações foram corretamente lançados. Porque, em muitos casos, antes de discutir o imposto em si, existe uma discussão processual que pode extinguir a execução, reduzir o valor cobrado, ganhar tempo com segurança jurídica e evitar decisões precipitadas, como parcelamento mal calculado. Hoje eu vou te passar um checklist prático de revisão da CDA e das teses mais comuns para atacar dívida inflada de execução fiscal, com foco empresarial, proteger caixa e reduzir risco. E já deixo claro, isso é conteúdo informativo. Cada caso depende de documentos, como a CDA, o processo administrativo, planilhas de cálculo e histórico de pagamentos. Vamos à base legal, sem complicar. A cobrança tributária e sua execução passam por 3 pilares: o Código Tributário Nacional, a Lei de Execuções Fiscais e, de forma complementar, o Código de Processo Civil. O Código Tributário Nacional traz regras gerais sobre crédito tributário, constituição, prescrição e responsabilidade. Já a Lei nº 6.830, de 1980, a Lei de Execuções Fiscais, é o coração da execução fiscal. E o Código de Processo Civil de 2015 ajuda com regras de nulidades e princípios como contraditório e ampla defesa, aplicáveis de forma subsidiária. O ponto central: a CDA é o título executivo da execução fiscal. Pela Lei de Execuções Fiscais, existe uma presunção de certeza e liquidez, prevista no artigo 3º. Mas essa presunção não é absoluta. Ela pode ser afastada quando há vícios formais relevantes ou quando você demonstra, com documentos, um excesso de execução. E onde estão os requisitos formais da CDA? No artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei de Execuções Fiscais, que descreve os elementos que precisam constar no termo de inscrição e, por consequência, na certidão. A ideia é simples: sem elementos essenciais, o título perde força. Agora vamos para o checklist que, na prática, eu recomendo que toda empresa faça antes de decidir qualquer coisa, inclusive antes de parcelar. Primeiro item: identificação do devedor e, quando houver, de corresponsáveis. Aqui entra a qualificação suficiente para não haver dúvida sobre quem está sendo cobrado. Se aparece um sócio, administrador ou terceiro como corresponsável, isso precisa estar minimamente amarrado, porque a responsabilidade tributária não é automática. Segundo item: origem e natureza do crédito. A CDA precisa indicar qual é o tributo ou a multa, o período, e uma identificação mínima do fato gerador. Não precisa ser um romance, mas precisa permitir entender o que está sendo cobrado e de onde veio. Terceiro item: fundamentação legal da cobrança. Tem que existir referência normativa que sustente aquele lançamento, aquela multa e aquela cobrança. Quando isso vem genérico demais, ou desconectado do caso, abre espaço para questionamento. Quarto item: valor e discriminação. Na prática, um ponto sensível é quando a CDA não deixa claro o que é principal, o que é multa, o que é juros e qual critério de autorização foi usado. Se você não consegue reconstruir o cálculo, você não consegue se defender adequadamente. Quinto item: referência ao processo administrativo, ou ao menos um elemento que permita rastrear a constituição do crédito. Porque a empresa precisa conseguir localizar o que aconteceu antes da inscrição em dívida ativa, notificação, auto de infração, impugnação, decisão, e assim por diante. Se falta elemento essencial, o caminho jurídico costuma ser alegar nulidade do título executivo, ou exigir correção dentro dos limites legais, com pedido de extinção da execução ou, ao menos, suspensão de atos constritivos enquanto o vício é analisado. Agora, se a sua percepção é de dívida inflada, a segunda frente é o excesso de execução. Aqui entram conferências muito objetivas. Primeiro, pagamentos, parcelamentos anteriores, compensações e abatimentos.
É comum haver valores pagos que não foram abatidos corretamente, especialmente quando houve discussão administrativa, recolhimentos parciais ou compensações que ficaram em análise. Segundo, duplicidade. Às vezes o mesmo débito é inscrito duas vezes, ou há execuções repetidas, ou há sobreposição de períodos. Isso não é raro no contencioso tributário massificado. Terceiro, prescrição e, quando aplicável, prescrição intercorrente. O Código Tributário Nacional e a própria dinâmica da Lei de Execuções Fiscais permitem discutir perda do direito de cobrar pelo decurso de prazo, dependendo da linha do tempo do caso. É uma tese que pode extinguir total ou parcialmente a execução, mas precisa de uma análise cronológica bem feita. A terceira frente, onde empresas perdem muito dinheiro por falta de revisão, é juros, multa e correção. Aqui eu recomendo olhar três coisas. Primeira, índice e termo inicial. Juros contam desde quando? Correção conta desde quando? Houve algum marco que interrompeu ou alterou a contagem? Sem isso, o cálculo vira uma caixa preta. Segunda, multa. Você precisa identificar se é multa de mora, multa de ofício, multa isolada e se houve cumulação indevida. Também é essencial conferir se o percentual aplicado está dentro do regime legal do ente que está cobrando, União, Estado ou município. Terceira, prova do excesso com memória de cálculo. Isso é o que transforma uma alegação genérica em uma tese forte. Quando você apresenta a planilha objetiva, documentos e demonstra o erro aritmético ou a base indevida, você eleva muito a qualidade da discussão processual. Quarta frente, encargo legal e honorários. Em dívida ativa da União, é comum vir o chamado encargo legal, associado ao Decreto-Lei nº 1025, de 1969, e normas correlatas. Na prática, a atenção aqui é: o que esse encargo substitui, quando ele é aplicável e se existe tentativa de acumulação indevida com honorários no mesmo momento ou duplicidade na planilha. E em execuções de outros entes, estados e municípios, também vale checar se foram inseridos encargos sem base legal clara, ou rubricas que não se sustentam. Quinta frente, quais ferramentas processuais usar e quando? Aqui, dois caminhos são os mais comuns. 1. Exceção de pré-executividade. Ela é aceita pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em execução fiscal quando a matéria é de ordem pública e pode ser provada por documentos, sem necessidade de produção de prova complexa. Exemplos: nulidade evidente da CDA, prescrição, ilegitimidade passiva evidente, duplicidade, erro aritmético demonstrável por planilha e documentos. A vantagem prática é que, em muitos casos, você apresenta sem garantir o juízo, o que reduz impacto financeiro imediato. 2. Embargos à execução. Eles costumam ser o caminho quando é necessário discutir fatos, cálculos mais extensos, ou quando a empresa já garantiu o juízo, por penhora, depósito, seguro-garantia ou carta-fiança. Embargos normalmente permitem um debate mais amplo, mas exigem estratégia porque a garantia pode pressionar o caixa. Em paralelo, existe uma medida que é muito empresarial: pedido de substituição de penhora, levantamento de constrição indevida e aplicação do princípio da menor onerosidade para manter a operação funcionando. Por que execução fiscal não pode virar sentença de morte empresarial por bloqueio desproporcional? Agora, se eu tivesse que te dar uma sequência tática recomendada, com lógica de prioridade, seria assim. Primeiro, acesso integral aos autos e às CDAs, sem trabalhar com print solto. Segundo, montar uma planilha de conferência do débito, separando o principal, multa, juros, correção e encargos. Terceiro, checar prescrição, duplicidade, pagamentos e inconsistências. Quarto, adotar uma medida rápida para travar constrições indevidas, se houver risco de bloqueio ou penhora desproporcional. Quinto, só depois decidir, com calma e números na mesa, se faz sentido parcelar, discutir mérito do tributo ou buscar uma negociação. E aqui vai um alerta muito importante: parcelamento pode implicar confissão e pode impactar teses defensivas. Então parcelar não é errado, mas precisa ser uma decisão estratégica, documentada e pensada caso a caso. Fechando, a mensagem central deste vídeo é objetiva. A CDA não é infalível. A presunção de certeza e liquidez prevista na Lei de Execuções Fiscais é relativa, e se faltar requisito legal, ou se houver excesso demonstrável com documentos e memória de cálculo, existem teses processuais para reduzir ou até extinguir a cobrança, muitas vezes antes de entrar no mérito do tributo.
Resumo estratégico. Em uma frase, antes de discutir se o imposto é devido, revise a validade da CDA e o cálculo da dívida, porque isso pode derrubar a execução ou reduzir o valor com mais rapidez e segurança. Aviso legal essencial. Este vídeo é educativo e informativo, não substitui uma consulta jurídica, e cada caso exige análise individual de documentos e da linha do tempo do crédito tributário. Chamada para o debate. Se você já recebeu execução fiscal, ou se tem dúvida geral sobre CDA, juros, multa, encargo legal, prescrição ou exceção de pré-executividade, deixe sua pergunta nos comentários e, se quiser, sugira temas para os próximos vídeos aqui no canal. Eu sou o Lucas Lisboa, do LLR Advocacia. Na descrição do vídeo você encontra as informações de contato do escritório. Até a próxima!